Jonas capítulo 4. Aliás, vamos ler alguns versículos do capítulo 3. Deus quer falar com você nessa noite. No capítulo 3 diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, aleluia. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: pelo decreto do rei, de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisas algumas. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tenham em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluia. No capítulo 4 vem um capítulo bem interessante, bem pesado, interessante, que eu quero meditar com você nessa noite. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que não me apressei em fugir. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E assim termina o livro para nós interpretarmos. Aleluia. Agora Jonas não responde mais nada, acabou o livro. Eu quero levar você a alguns pontos principais dessa história, que é um livro pequeno, mas não quero contar nem a história de que isso aí a gente aprende lá no departamento infantil. E também não acho necessário contar a história de que ele fugiu e tal. Aqui o capítulo 3
vem dizendo que ele chegou no momento de obedecer a Deus. Ele já tinha passado por um mau bocado, já tinha afetado o seu problema, a sua realidade, havia afetado a realidade de outras pessoas, porque o navio que ele entrou para fugir foi o navio que naufragou. Então ele trouxe prejuízo. O seu problema com Deus trouxe prejuízo para as pessoas que estavam à sua volta, aonde ele estivesse. Até que quando o navio naufraga, ele é engolido por um grande peixe e depois é colocado diante da cidade. É interessante observar esse texto, porque no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas. E uma das coisas que me chama a atenção, porque Deus não desistiu de Jonas. E esse texto leva uma conjectura muito interessante, porque Deus poderia, como em muitas vezes na história bíblica, quando alguém não queria fazer alguma coisa, Deus levantava outros para fazer e para realizar. Quando começa o período da monarquia em Israel, que começa com o primeiro rei chamado Saul, e que ele oferece o sacrifício sem ser sacerdote, sem esperar por Samuel, Deus se ira e depois vai perguntar a Samuel: até quando você vai deixar com que esse homem aqui esteja no trono? Até quando você vai permitir isso? Então nós vemos Deus irado de uma certa forma e não voltou atrás com aquilo que ele havia determinado. Então Deus manda Samuel ir à casa de Davi, ungir Davi, e começa uma outra história, a mesma história agora contada, a história da nação de Israel, mas contada por um novo rei chamado Davi. O que Saul não quis fazer, Davi se colocou para realizar. E assim, durante toda a Bíblia Sagrada, é dessa maneira que Deus age. Quando olhamos para esse texto, nós olhamos uma coisa interessante de Deus em primeiro lugar. E essa conversa do capítulo 4, o que Deus faz com Jonas, a revolta de Jonas para com Deus, de tudo que ele está sentindo, de tudo que ele está passando, conota muito a realidade do que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Porque ele, no momento, ele vai a Nínive, era uma cidade muito grande, e durante 40 dias, quando ele decide obedecer a Deus, ele vem anunciando à cidade que essa cidade, durante 40 dias, ela seria destruída. E ele vem passando e anunciando, e quando ele vai anunciando aquilo que Deus havia determinado, as pessoas vão ouvindo, e as pessoas que vão ouvindo vão se arrependendo do pecado que elas cometiam. O interessante é observar que Nínive era a capital da Síria, e o que nos faz entender esse propósito de Deus com Nínive, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, não tinha nada a ver com a nação de Israel, essa história, mas sim outro povo que não tinha aliança, que não tinha a circuncisão, que não tinha sinal, que não tinha nada a ver com Israel. E por que Deus então determina isso? E aí no final do capítulo 4 que nós vamos entender o motivo porque Deus mandou e porque Deus queria dar uma oportunidade para que aquelas pessoas se arrependessem, porque a Bíblia diz que tinha 120 mil pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa era a realidade do povo. Então, o amor de Deus por aquela cidade, por aquele povo, mesmo não sendo o povo que carregava o sinal da aliança abraâmica, que não eram os descendentes de Abraão, que não eram aqueles pelo qual a história dos profetas que vão relatar a história da monarquia, que todos os profetas surgem durante o período dos reis, da monarquia em Israel. E esse rei vai para uma outra cidade. É uma coisa que, se nós formos olhar, talvez não tenha muito significado ou propósito, ou talvez falando apenas da vida de Jonas. Mas Deus tinha um propósito. Está falando com um povo que não sabia distinguir entre a sua mão direita com a sua mão esquerda. E o que isso reflete, Qual é a metáfora disso que Deus está falando, que não consegue tomar decisões, um povo que não consegue saber o que é certo, o que é errado,
um povo que estava acometido por uma cegueira espiritual, que atacavam os israelitas, um povo sem visão, um povo sem direção, um povo sem rumo, sem propósito. E Deus mesmo assim estava preocupado com essas pessoas. E levanta o profeta para ir até a cidade. E aí esse povo todo começa a praticar a religião judaica, porque eles eram bárbaros, eles tinham outros deuses, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses em Nínive. E agora eles lembram de quem está lá, a importância de ser Jonas, para entender que o profeta de Israel estava naquela cidade para anunciar que aquela cidade seria destruída. E eles obedecem. Bom, se foi o Deus de Israel que mandou esse homem aqui, só tem uma forma de nós mudarmos, ou tentarmos mudar, é fazer o que eles fazem. E aí começou a fazer jejum e colocar um pano de saco sobre a cabeça, até chegar ao rei de Nínive, que quando ele ouve isso, ele tira, é muito interessante observar isso, porque ele tira o seu manto real, vestiu-se de pano de saco, quer dizer, ele abre mão por um momento do seu reinado, porque ele estava entendendo o que Deus estava falando. Então, desde lá do princípio, quando Deus falou com Jonas, que era para ele ir lá, essa seria a atitude do povo. Se ele vai de primeira, ele encontraria isso. Mas por um momento, debaixo de uma direção de Deus, ele cria uma conjectura. Eis aí o problema de nós estarmos enfurnados nos maiores problemas da nossa vida. Nós conjecturamos aquilo que Deus determina. E no momento que ele não quis ir, depois Deus determinou, você vai, ele teve que ir, e passou momentos difíceis por desobedecer, por não entender da primeira vez o que tinha que ser feito. Agora, quando o povo e o rei diz que ninguém poderia comer, nem beber, nem os animais, nem bois, nem ovelhas, ele pregou a jejum, assim como Josafá lá em 2 Reis, no capítulo 20, ele também faz a mesma atitude com o povo contra a guerra contra os moabitas e amonitas, e ele faz o mesmo sentido para que despertar. Ele diz uma frase interessante: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Ele não tinha certeza, mas ele tinha uma convicção do que ele tinha que fazer. Ele não tinha certeza do que iria acontecer, mas ele tinha certeza do que ele precisava fazer. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim: meu irmão, nós não temos certeza do que vai acontecer, mas temos que ter certeza daquilo que temos que fazer. A incerteza de saber se Deus talvez se arrependesse, né, fez ele tomar uma atitude que também poderia não ter tomado a partir do momento que eu não sei se ele vai se arrepender ou não, então vamos manter a nossa postura. E eis aí o problema que nós encontramos e que vai acarretar na nossa vida emocional, que vai mexer com a nossa alma. Porque ele, quando faz o que Deus manda, ele diz para Deus antes de ir, quando Deus o chama, no relato ele fala para Deus, ele está irado, está enfurecido. Ele orou ao Senhor e disse assim: por isso que eu disse quando estava em casa, foi isso que apresentei em fugir, por isso que me apressei em fugir para Tarsis, porque eu sei que o Senhor, se ele estivesse em uma atitude de arrependimento, o Senhor iria se arrepender. Então eu não queria ir, mas Deus não perguntou o que ele queria fazer, Deus determinou o que ele tinha que fazer. E esses são os maiores problemas. Nós queremos sempre conjecturar com Deus aquilo que Deus determina. E aí começam a acontecer os problemas.
E os problemas começam a acontecer e diante da realidade dos problemas, quando eles vão acontecendo, nós não temos estruturas emocionais para lidar com a desobediência. Isso é uma coisa muito profunda, muito séria, essa mensagem nessa noite. Porque Deus fala muitas das vezes para a gente: não faça isso. Mas Senhor, eu sei que Tu és Deus de amor, eu sei que o Senhor quer que o Senhor sabe que eu quero ser feliz, Senhor, o Senhor sabe que eu sei que o Senhor pode mudar, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode transformar aquela pessoa, eu sei que o Senhor pode fazer isso, fazer aquilo. E Deus falou: não faça isso. E aí ele vem com essa para Deus, dizendo: olha, o Senhor me trouxe para cá para o povo se arrepender. Se o Senhor sabia que eles iam se arrepender, por que eu vim para cá? Ele cria uma conjectura. Essas conjecturas que nós criamos na vida, quando Deus diz não faça, e nós falamos: mas o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor é bom, mas o Senhor é capaz de fazer, mas o Senhor é capaz de mudar, mas o Senhor é capaz de transformar, mas o Senhor é capaz de... E nós vamos criando essa conjectura, nós vamos criando um monte de problemas. E depois eles vão acarretar onde? Quando as coisas começam a funilar, quando as coisas começam a apertar, quando Deus começa a permitir que o navio afunde, quando Deus começa a permitir que as dificuldades aconteçam, quando você começar a olhar para o seu lado e ver que um monte de pessoas do seu lado foram afetadas por suas escolhas, por suas decisões e estão sofrendo por causa disso, aí nós não aguentamos emocionalmente. Aí sabe o que a gente faz? Vai para perto de Deus de novo. Quando a coisa aperta, é sempre assim. Isso é o ciclo do homem, não muda. Esse é o ciclo pelo qual nós escolhemos viver sempre. Nem sempre o que você faz, Deus mandou você fazer. E as coisas que Deus manda a gente fazer, a gente cria conjecturas. Mas isso aqui, mas o Senhor sabe, até quando? Não é? Não foi assim que aconteceu com Sara, quando Abraão volta do Egito com a sua escrava. Ela fala para Abraão: se deita com essa mulher, porque por acaso vai ser o Damasceno, nosso servo. Não pode, então vamos gerar um filho. E esse filho hoje é o problema de Israel até os dias de hoje. Então nós podemos ver que essa falta de entendimento, de saber esperar o tempo, de saber esperar o momento, de saber obedecer, né? De saber a hora que devemos fazer, vai nos tirar sofrimentos. Hoje eu não vim aqui apenas para dizer para você que Deus é capaz de te ajudar no sofrimento, mas eu quero te dar um anúncio melhor. Com a história de Jonas nós podemos aprender a não sofrer, a evitar os sofrimentos da vida, que na maioria das vezes, quando eles acontecem pelas nossas escolhas erradas, pelas nossas decisões erradas, nós não aguentamos a consequência. O homem não aguenta. Nós vamos ver todos os personagens da Bíblia, no livro de Jonas, que aparecem 3 personagens principais. Quais são? Primeiro, Deus. Segundo, Jonas. Terceiro, o rei de Nínive. E nós vamos ver que tanto o rei de Nínive, o povo de Nínive, como Jonas sofreram para depois se arrependerem. É sempre, esse é o nosso ciclo. A gente prefere sofrer para depois se arrebentar e para depois abandonar aquilo que conquistamos. Porque no caso do rei de Nínive, ele tira a sua estola, ele abre mão do seu reinado por um momento para se arrepender das coisas que haviam feito. Por que escolhemos esse caminho? Por que escolhemos primeiro escolher, vai na força, vai, passa por cima de tudo, de todos, dos conselhos, da palavra, e vai, e depois quando começa a sofrer, até o que você construiu você perde. Até o que construiu você vai ter que perder, porque vai ter que se arrepender, porque não há outro caminho. O
único caminho que vai nos fazer voltar a sermos felizes, o único caminho que vai nos fazer voltar ao rumo, o único caminho que vai nos fazer voltar ao centro da vontade de Deus chama-se arrependimento. Sem arrependimento, não tem nada, nada muda. Não adianta. Eu preciso me arrepender. Esse arrependimento tem que ser um arrependimento genuíno, porque senão nós vamos ficar achando que somos convertidos, mas somos convencidos por um momento de que estamos na conversão. E aí muitos estão com as emoções arrebentadas, estão vivendo uma vida de sofrência, uma vida de impossibilidades, uma vida de falta de oportunidades, porque escolheram casar mal, escolheram viver mal, escolheram as piores escolhas da vida e agora estão sofrendo. E aí? E aí eu vim aqui mais uma vez como um profeta de Deus dizendo: olha, vamos nos arrepender, vamos sentar sobre as cinzas, botar pano de saco, vamos reconhecer a nossa fraqueza, aonde erramos, que esse é o meu papel. Mas também vim dizer a você nessa noite: obedeça. Olhe para aquilo que você hoje está se arrependendo, diga assim: nunca mais eu vou desobedecer a Deus. Olha a audácia do profeta. Eu sabia que o Senhor ia se arrepender, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Ele fica com raiva. O Senhor me trouxe para cá para fazer eles se arrependerem. Então, na verdade, o que o Jonas achava que seria o seu sucesso, ouça isso. O que Jonas achava que era o sucesso do seu ministério nesse momento, era que o povo fosse destruído. Isso traria alegria para ele. Eu vim aqui para dizer que vai ser destruído e vai ser destruído. E quantas vezes a gente tem que obedecer a Deus quando a gente não quer? A gente sabe que Deus vai mudar a história. Às vezes, nós sabemos muitas das vezes que vamos ter que perdoar pessoas que a gente não quer perdoar. Muitas das vezes nós sabemos que vamos ter que nos relacionar novamente com pessoas que em certos momentos nos abandonaram, simplesmente decidiram viver as suas vidas e nós vamos ter que falar com elas, nós sabemos disso. Mas por isso nós vamos ficar chateados com Deus? Nós temos que nos alegrar com Deus. E aí Deus, por quê? Porque Deus deu uma prova de amor, duas provas de amor para Jonas. Primeiro, não desistiu dele. E ele teve que ir lá. Isso foi uma prova de amor, com todo o sofrimento que ele passou. E o segundo, que Deus prepara uma planta para ele, tira ele do sol, ele fica bom. Quando acorda de manhã, Deus sopra, mata a planta, sopra um vento oriente, com muito calor, ele acorda e fica chateado. Deus termina dizendo para ele assim: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus estava falando: eu não cuidei de você, e por que eu não posso perdoar eles? Eu não perdoei você, eu não insisti em você. Por que você não pode se alegrar com a minha atitude de ter salvo essa cidade? Nós pensamos assim: quando alguém nos faz mal, Deus faz justiça, mata ele, mata o fulano, desgraça a vida do ciclano, tá? E muitas das vezes Deus não vai fazer isso. Deus vai, sabe o que Deus vai fazer? Você até sabe. Ele vai mandar um dia até tu procurar essa pessoa. Tu fica chateado com Deus no momento, mas depois você entende o seu chamado. Você entende que isso aqui mostra a vocação, o sentido da vocação, que não é em ganhar, e sim em perder. Eu vou terminar essa mensagem como termina o livro de Jonas, porque é muito estranho. Eu peguei muitas literaturas para conjecturar esse finalzinho, né? Mas nenhuma delas me deu
fundamento teológico para trazer para vocês. Apenas assim acabou a conversa. Simples assim. Acabou a mensagem nessa noite. Ou a gente obedece, ou a gente vai pagar o preço para se arrepender depois. E aí, os maiores problemas que a gente está, mágoa, ressentimento, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, meu filho não tinha se desviado, meu Deus, se eu não tivesse... Você quer carregar isso até quando? Até quando nós vamos fazer errado para sofrer, para se arrepender, e depois ainda ficar chateado com Deus quando Deus perdoa alguém? Eu acho que não existe uma noite melhor para se falar das feridas emocionais, porque Jonas estava totalmente como a cidade de Nínive. Quando Deus fala para eles, fala assim: olha só, você foi incapaz de perceber que eles não tinham condições de discernir. E muitas vezes você, quando olha para alguém, você não consegue nem julgá-las, porque você sabe que ela não consegue, elas acham que sabem discernir, mas não sabem. E há muitos momentos que você não pode nem julgá-las, porque elas não sabem discernir a mão direita da esquerda. Elas não sabem nem qual o momento que elas estão vivendo. Elas não sabem nem a realidade do que estão vivendo. Estão vivendo por um momento de êxtase, numa situação aqui, numa situação ali. E Deus quer que eu e você, para que nós soframos menos, sabe? Para que venham as lutas da vida. Elas podem causar as lutas da vida, mas 90% das lutas de todos nós que estamos aqui, fomos nós que causamos, fomos nós que escolhemos, fomos nós que permitimos, fomos nós que em algum momento dissemos não para Deus, ou dissemos sim, depois nos chateamos com Deus, brigamos com Deus, e aí está aí o que nós estamos sentindo hoje, um monte de coisa que precisa ser tratada, que precisa ser removida. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de falar para Deus: Deus, de verdade, eu não consigo discernir. Quando a gente não consegue discernir o nosso momento, a gente tem que tirar as vestes de rei, irmão. Não banca rei, não. Não banca a ser uma coisa que você não é. Porque palavras são palavras, só palavras. A sua vida é que vai falar. Quando as pessoas olharem para você, eles não vão olhar o teu discurso, eles vão olhar a tua vida. Discurso qualquer um faz, até o Putin. Eu estou falando de nós hoje termos um sentido para viver. Porque Jonas, quando se depara com os problemas, ele pede a morte. Ele está tão mal, ele está tão desorientado, ele está pior. Repita comigo, para agora a gente encerrar de verdade. Repita comigo. Quando o rei de Nínive e os moradores de Nínive ouvem que há 40 dias à frente a cidade seria destruída, eles se arrependem. Mas quando Jonas fica chateado com Deus, ele quer morrer. Sabe como é que termina esse livro de Jonas? Havia maior arrependimento na vida daqueles que não tinham aliança com Deus do que na vida do profeta de Deus. Então não importa a função, o seu cargo. Jonas, nesses 2 últimos capítulos, extremamente desequilibrado, e um povo que teria sua nação destruída aos pés do Senhor. E Jonas batendo de frente com Deus, querendo morrer, e nem termina a história. Como é que você quer terminar a sua história? Aqui termina o livro de Jonas. Como é que você quer que termine a sua história?